Eu sou a Tena Nardi, sou psicóloga e hoje eu vou falar sobre como manter a saúde mental em tempos de crise. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os organizadores dessa linda iniciativa, o Felipe Mateus, em especial a Flávia Gamundar, e dizer para vocês que fazer doação para uma ONG, para essa ONG Teto, é uma forma de solidariedade e que solidariedade faz muito bem à saúde mental. Mas vamos lá. Como manter a saúde mental diante de algo tão inusitado que aconteceu em nossas vidas? Eu vou falar um pouco para você o que as experiências com outras epidemias nos mostram, o que os estudos apontam em relação ao impacto psicológico diante de uma pandemia dessa proporção, como nunca antes vimos, que isolou o mundo inteiro. Então, os estudos apontam que, claro, se não pensarmos na morte, quando alguém tem, né, uma perda, o impacto na vida das pessoas em relação ao vírus, ele é desse tamanho. O impacto psicológico, ele é 5 vezes maior. Por quê? Porque nós não estamos acostumados, na verdade, a primeiro, ficar isolados. Segundo, a lidar com essa ameaça e com esse medo o tempo inteiro. Eu vou explicar um pouco para vocês o que acontece no nosso cérebro diante de uma epidemia como essa e ferramentas de enfrentamento, porque nós precisamos ter uma atenção à nossa saúde mental. Eu estou terminando uma capacitação pela Fiocruz, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, em que tudo que eu vou falar aqui está baseado em estudos, não é nada o que eu acho. E estudos, inclusive, que já foram feitos com as pessoas que estão no Brasil, por exemplo, vivendo esse isolamento. Então, nós temos uma pesquisa feita pela URFJ que mostra que, por exemplo, os casos de depressão, eles dobraram em 2 meses. Então, como nós podemos nos blindar de alguma maneira diante disso tudo, desse avalanche de emoções que estamos vivendo? Bom, é muito natural e esperado que diante de uma pandemia as pessoas fiquem mais estressadas, ansiosas, angustiadas, que transtornos psicológicos já existentes se agravem ou que sejam desencadeados. Então, a primeira coisa de tudo é ter um autocuidado e uma compaixão consigo de saber que muitas dessas emoções são esperadas, são normais. O que é o considerado normal dentro desse anormal? São todas essas emoções, essa sensação num primeiro momento de torpor, de que você não sabe muito bem onde você está, se aquilo é um filme. Num segundo momento de muita raiva, muita frustração, porque você se dá conta das perdas que você teve, a sua rede socioafetiva, a convivência social, os seus passeios, as suas atividades, o que quer que seja que antes você fazia, que você gostava, que fazia parte da sua dinâmica. E nós estamos agora num terceiro momento, que as pessoas elas tendem a fazer duas coisas, os estudos apontam. Primeira coisa, elas tendem a negar, como uma maneira de, um mecanismo de defesa mesmo. Então elas começam a questionar a autoridade, a questionar a periculosidade do vírus, como uma forma de ir contra aquilo, porque elas querem sair, porque elas já não aguentam mais. É possível entender esse tipo de comportamento, mesmo quando eles se mostram muito irresponsáveis. A segunda forma é entrar na aceitação. Então, muitas pessoas já estão começando a se acostumar com esse novo normal. É claro que as rotinas não são como elas gostariam, suas vidas não estão de volta como elas gostariam, mas elas se deram conta que elas precisam se adaptar e elas já reorganizaram a vida delas para um novo mundo que a gente escuta o tempo inteiro, mas que eu acredito que nós já estamos nele. Existe um livro que eu gosto muito do Franz Capra, que ele fala que nós estávamos num ponto de mutação. O nome do livro é Ponto de Mutação. E ele fala que nós estávamos diante de uma revolução tecnológica.
em que ia mudar a nossa maneira de enxergar o mundo, de nos comportarmos diante do mundo. Só que isso ia acontecendo paulatinamente, devagar, então nós não sentíamos no dia a dia essa mudança de maneira tão abrupta. E o que que aconteceu? Vamos pensar. Houve uma revolução aí nos trabalhos home office, na educação. Isso aconteceu, esse ponto de mutação aconteceu de uma hora para outra. Então tivemos que nos adaptar muito rápido a todas essas mudanças. O nosso cérebro não está acostumado a mudanças tão repentinas. Nós precisamos de um tempo para nos adaptar àquilo que é novo. E o que que aconteceu com essa pandemia? De uma hora para outra, nós estávamos confinados e tendo que reconfigurar todas as nossas vidas. O nosso cérebro precisaria de um tempo para isso. Eu costumo dizer que nosso cérebro imagine uma lousa mental em que ela cabe determinada quantidade de informações ali. Mais do que isso, começa a dar um tilt. Então, eu faço sempre uma analogia que é o quê? Imagine que o seu cérebro é um computador e que tem um monte de janelinhas ali aberta e essas janelinhas estão apitando toda hora e você vai ali, faz isso, faz aquilo. No mínimo, se não travar esse computador, ele vai ficar mais lento. E é o que muitas pessoas têm sentido. Elas têm sentido exaustão, elas já não aguentam mais. Por quê? O nosso cérebro está sobrecarregado de informações. Em primeiro lugar, porque cada hora é uma coisa. A Organização Mundial da Saúde, ela coloca como um dos princípios básicos para que as pessoas possam ter um pouco de saúde mental, que é ter, o primeiro de todos, é ter uma diretriz clara da comunidade, do governo, do que fazer. Infelizmente, isso não aconteceu no Brasil. Então, eu moro aqui em Israel, nós aqui já saímos do isolamento social, mas aqui desde o princípio nós tivemos um isolamento muito rígido, mas desde o princípio foi muito claro o que deveria se fazer. Mas nós estamos agora que saímos tendo que nos adaptar às novas regras, então das escolas dos filhos, do trabalho, dos passeios, dos restaurantes, e isso tudo causa um estresse. Você já tinha o estresse de antes e ainda tem esse depois que continua causando estresse porque é tudo novo. Então, se contarmos que não tivemos no Brasil esse primeiro princípio, então cada hora você recebe uma informação diferente, isso faz uma confusão muito grande no seu cérebro. Eu costumo dizer que nós podemos comparar o que aconteceu como um sequestro. Então imagina que a nossa rotina, a nossa existência foi sequestrada de alguma maneira. Muitos estudiosos falam que estamos com uma espécie de trauma coletivo. Só que nós não fomos resgatados ainda. Então muitas pessoas estão sentindo muita dificuldade de viver em isolamento. Porque nossa liberdade de ir e vir, que tanto prezamos, foi tirada de nós, porque nós precisamos sentir que temos controle de nossa vida, e essa epidemia nos deu a sensação de que nós perdemos o controle de tudo. Ainda que não tenhamos o controle sobre tudo, a nossa dinâmica, a nossa rotina faz com que sintamos que nós temos esse controle. E isso nos foi tirado. Fora a real ameaça e o medo da morte. Então, quando eu vou explicar para vocês rapidamente como que acontece no seu cérebro esse circuito de medo, de fuga que está ativado em nós o tempo inteiro. Então, quando estamos diante de um perigo real, um tigre, por exemplo, um assalto, nós ativamos o circuito de luta e fuga. Ele libera uma série de hormônios, o cortisol, a adrenalina no nosso corpo, para nos preparar, ou para lutar, ou para correr, ou para paralisar. Depois que nós enfrentamos essa ameaça, o nosso corpo tende a entrar em homeostase, em equilíbrio, e aquilo vai embora. O que está acontecendo diante dessa pandemia? Nosso corpo está exposto a esses hormônios há muito tempo. E quando ficamos expostos a esses hormônios há muito tempo, é muito nocivo para a nossa mente e para o nosso corpo também. Então, o excesso de cortisol no nosso corpo, ele vai causar um cansaço extremo, ele vai causar mais ansiedade, ele vai causar
vontade de comer mais doce. Então isso explica o porquê muitas pessoas estão com alimentação desregulada. Ele vai causar insônia, ele vai causar uma série de problemas no nosso corpo. Então, é muito importante que vocês entendam que isso é um processo que está acontecendo na nossa mente está sobrecarregada. Fora todas as atividades que temos que dar conta. Então, para quem tem filho, é casa, é filho, é trabalho, é lidar com estrutura para poder trabalhar, é sair, é o medo. São muitas coisas para o nosso cérebro dar conta. Então, por que é tão importante cuidarmos da nossa saúde mental? Porque as diretrizes da OMS também mostram que esses 3 primeiros meses, eles são primordiais para nós adquirirmos ferramentas de enfrentamento para o que vem depois de uma pandemia. Então, eu vou falar um pouco para vocês o que são essas ferramentas e vou focar aqui nesse novo mundo que já estamos nele e como podemos nos adaptar. O Brasil, ainda não sabemos quanto tempo mais essa pandemia vai durar. Isso também gera uma angústia da incerteza de quando vai acabar, o que vai ser da economia do país, será que eu vou perder meu emprego? Geram muitas incertezas, incertezas geram muitas angústias. O ponto importante aqui é que vocês saibam que todos nós temos ferramentas internas para lidar com os acontecimentos, com as crises, com os desafios da vida. Isso é saúde mental. Saúde mental não necessariamente é cuidar de uma doença. Saúde mental não necessariamente é só bem-estar. É desenvolvermos essas ferramentas para enfrentar todos os desafios e o que vem todos os dias nas nossas vidas. E para isso, nós precisamos ser honestos com nós mesmos e identificar se precisamos de ajuda para encontrar essas ferramentas de enfrentamento ou buscá-las. E como que nós podemos resgatá-las? Através da lembrança mesmo de como que nós reagimos em outros momentos no passado diante de situações difíceis nas nossas vidas. Quando nós nos lembramos disso, nós temos uma sensação de que nós somos resilientes, de que nós temos forças para seguir em frente. Mas a pergunta é, será que essas ferramentas que você tem, essa crença em você mesmo, de que você pode passar por essa pandemia, não está sendo de alguma maneira dificultada, não está sendo de alguma maneira impossibilitada de ser colocada em prática, porque você pode estar com algum transtorno. Então, transtornos mentais que já existiam, como eu disse, nesse momento, eles podem se agravar sim. Então, aqui vale falar com o médico, falar com, se você já é medicado, com seu psiquiatra, ver se é necessário aumentar ou não a dose da sua medicação. Mas aqui, muito cuidado com excessos de medicações, principalmente de automedicação. Muito cuidado com os benzodiazepínicos, que são os calmantes para dormir, porque isso pode gerar um problema lá na frente. A alimentação, é muito importante cuidarmos da nossa alimentação, porque quando estamos muito estressados, como eu disse, o nosso corpo pede alimentos mais gordurosos, muito açúcar, e diferente do que nós imaginamos, que temos aquela sensação de alívio, porque você come um chocolate quando está muito estressado, o açúcar em excesso, ele inflama muitos órgãos do nosso corpo e isso pode baixar a nossa imunidade. Muito cuidado com outros excessos que funcionam como uma espécie de recompensa. Então, compras, os e-commerces aí têm contratado milhares de pessoas, porque as pessoas estão comprando demais. Como elas estão o tempo inteiro angustiadas, com essa sensação de mal-estar, quando elas compram, elas têm uma descarga de prazer, mas depois a sensação volta. Então é muito importante cuidar da vida financeira de vocês agora nesse momento também. Muito cuidado com os excessos de bebida alcoólica. Eu sempre falo, se eu puder dar uma sugestão, evitem álcool nesse momento. Porque o álcool, diferente do que nós imaginamos, quando estamos aí num fim de semana relaxados e nós tomamos o álcool, ele realmente ele é depressivo, o álcool, né?
ele não é estimulante, ele pode nos relaxar, mas diante de muito estresse, ele piora a nossa qualidade de sono e a tendência é que você acorde no dia seguinte mais ansioso ainda. E como lidar com toda essa ansiedade que vem muitas vezes de pensamentos catastróficos, de pensamentos negativos, de pensamentos repetitivos? É importante você saber que nós não temos controle sobre esses pensamentos. O pensamento, ele nada mais é do que uma reação, uma forma que o nosso cérebro encontra para tentar compreender o mundo. Então, você não consegue controlar esses pensamentos que vêm. O que você pode fazer é desconstruí-los. E como você faz isso? Parar, observar esses pensamentos, nomear, porque quando nomeamos os nossos pensamentos, conseguimos também nomear os sentimentos que vêm deles. Quando você olha aquilo, você consegue diferenciar o que é real e o que é imaginário. A nossa mente, ela tende a contar muitas historinhas para a gente o tempo inteiro e que não necessariamente são realidade. Muitas vezes é fruto da nossa imaginação, de memórias do passado. Agora, muitas pessoas vão ativar inconscientemente mesmo muitos medos do passado e muitos medos do que pode acontecer no futuro. E em relação ao futuro, se você, por exemplo, corre o risco de que a sua empresa não volte presencialmente para o trabalho e para você é muito difícil lidar com o home office, por quê? Aqui cabe dizer que para muitas pessoas o home office funciona muito bem. A Flávia Gamonar tem aí a camiseta dela, as camisetas lindas dela, Meu Escritório é o Mundo. E ela se adaptou muito bem, muitas pessoas se adaptam muito bem e tem toda uma estrutura de funcionamento para trabalhar em casa. Só que muitas pessoas não conseguem por falta de disciplina, por falta de estrutura, por falta de espaço. Isso não quer dizer que essas pessoas são piores ou melhores, elas simplesmente não se adaptam. Mas pode ser que você que não se adapte, a sua empresa não volte presencialmente, pelo menos até o fim do ano. É preciso se adaptar e não ir contra isso. Eu vou contar um exemplo para vocês. Tem uma pessoa próxima de mim aqui em Israel, então voltamos para a vida normal. E ela tem um filho de 9 anos e ela estava muito resistente, porque na idade dele precisa máscara, precisa distanciamento. Nós tivemos uma conversa e eu tentei mostrar para ela que ir contra isso não pode não ser a melhor opção, porque essa criança, além dela precisar da alfabetização, ela também precisa se adaptar a esse novo mundo e que nós não sabemos quanto tempo mais vai durar. Então não adianta lutar, por exemplo, com um trabalho que quer você queira, quer você não queira, vai ser home office. A ideia aqui é agir em relação àquilo que está te causando angústia, aquilo que você está tendo dificuldades. E como você pode agir em relação a isso? Criando uma rotina. A rotina é muito importante nesse momento, claro, não vamos ter aí uma rotina perfeita, mas ela é muito importante, por quê? Porque ela nos dá essa sensação de que nós temos algum controle nas nossas vidas. Exercício físico, ele é reparador, é o nosso analgésico natural. Então, ele nos faz muito bem, principalmente trancados dentro de casa, sedentários, comendo mais do que deveríamos. Ele vai nos ajudar, por exemplo, no sono. Muitas pessoas têm apresentado muitos problemas, muitos distúrbios de sono, insônias. Vale aqui técnicas de respiração, meditação, porque o sono é muito reparador. Nós costumamos dizer que quando dormimos, o nosso cérebro o sono faz uma higiene mental no nosso cérebro. Então, pessoas que estão tendo insônia, que não dormem direito, que estão trocando o dia pela noite, isso pode ser muito prejudicial. E mais importante do que tudo, ser honesto mais uma vez com você mesmo e saber se você precisa de ajuda, precisa de um apoio, de uma psicoterapia, precisa acessar a sua rede socioafetiva, porque como eu disse, o impacto psicológico, ele pode ser muito grande na sua vida. Cada um de nós vamos lidar com essa crise de uma maneira. Você precisa olhar para dentro de si, identificar quais são as suas ferramentas, o que você tem e o que te falta, e ir em busca daquilo que te falta, porque é bem provável que nós tenhamos, já estão falando sobre isso, uma epidemia de saúde mental nesse novo mundo que vem por aí, que já estamos nele.
É bem provável que muitas pessoas, ao longo desses 3 meses, por conta de exaustão, por conta de não pedir ajuda, elas desenvolvam transtornos mentais. Bom, agradeço pela atenção de todos. É um tema muito complexo. Tentei falar aí um pouco para vocês sobre cada coisa. Eu espero que vocês fiquem bem. Muito obrigada pela atenção e aproveitem o evento. Um grande beijo. Tchau!